Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo essa carta no ano 51 DC. Ele fala sobre a revelação do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele é o próximo evento na agenda de Deus. E ele está muito iminente, meus irmãos. Está mais próximo do que nós imaginamos. Está para acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Todos os sinais: fome, guerra, terremoto, tsunami, angústia entre as nações, apostasia, escarnecedores, tudo isso tem se cumprido nos nossos dias. Então o arrebatamento, ele está muito próximo a acontecer, meu amado irmão. Então você precisa de estar com a sua vida correta. Você precisa de estar com a sua vida certa diante de Deus. Procure viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de consagração, porque está iminente. O arrebatamento, ele virá como um laço. Ele virá sem aviso prévio. Onde a pessoa estiver, dali mesmo a pessoa, se ela estiver preparada, ela vai subir. Se ela estiver no carro, ela vai subir dali do carro. Se ela estiver no trânsito, dirigindo, dali ela vai. Dentro da empresa, trabalhando. Se ela estiver no fogão ali cozinhando, a dona de casa, vai subir dali mesmo. Então vai ser um caos. O arrebatamento, ele vai provocar um caos no mundo. Pessoas vão desaparecer nos 4 cantos do globo terrestre. Então Paulo, ele dá-nos aqui essa explicação, como que vai ser. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então Paulo está falando dos que já morreram. Essa expressão dormir aqui está falando do corpo, né, do corpo físico que dorme no pó da terra, as pessoas que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, tem muitas pessoas que não têm esperança. E nós não podemos ser como o porco. O meu pastor dizia isso. O porco, ele não tem esperança. O porco engorda para morrer. Tem muita gente que está vivendo nesse mundo como porco. Ele está com a cara enterrada no meio da lama, no meio do barro. Ele não consegue olhar para cima. E o momento, meu amado irmão, é de olhar para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então o arrebatamento, ele é a bendita esperança da igreja, e ele vai acontecer. Não adianta os inimigos da cruz de Cristo querer contestar, querer dizer que não vai haver arrebatamento, que arrebatamento é invenção de Margaret MacDonald e John Nelson Darby. Isso são inimigos da cruz de Cristo, são pessoas que trabalham contra a verdade. O arrebatamento é fato e vai acontecer. Você aceitando ou não, você querendo ou não, vai acontecer. Muitos serão surpreendidos com o arrebatamento.
Então Paulo diz assim, ó, se cremos que Jesus morreu, isso aí nós cremos. E ressuscitou, também nós cremos que ele ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então no dia do arrebatamento, o Senhor vai trazer com ele os que morreram. Vai trazer as suas almas que vão se juntar aos seus corpos e serão transformados. Num momento, em um abrir e fechar de olhos. Isso aqui é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é um dia que só o nosso Deus conhece. Por quê? Porque Jesus ele vai vir arrebatar a igreja nos moldes de um casamento judaico. E só o pai do noivo é quem sabe a data. Por isso que ele disse, daquele dia e hora, somente o pai que sabe. No casamento judaico é assim, somente o pai do noivo é que sabe da data do casamento. Então essa expressão daquele dia e hora ninguém sabe, ele estava falando do casamento judaico. Jesus vai vir nos moldes de um casamento judaico, onde só o pai do noivo é que sabe a data do arrebatamento. Qualquer pessoa que marcar a data para o arrebatamento da igreja será decepcionado, será frustrado e será envergonhado. Porque essa data, esta agenda, ela é de Deus, ela está registrada no céu e somente Deus é quem sabe. Ninguém sabe dessa data, somente o nosso Pai. É um mistério que ele não vai revelar para ninguém. Ele não revelou aos anjos, ele não revelou à igreja primitiva, ele não revelou aos apóstolos e ele não vai revelar a esta igreja dos últimos dias. Qualquer pessoa que disser para você que Deus revelou para ele a data do arrebatamento, ele está mentindo. Porque a Bíblia não se contradiz. O arrebatamento, ele vai acontecer nos moldes de um casamento judaico, onde somente o pai do noivo sabe da data. Então somente Deus sabe dessa data, meus irmãos. Então o Senhor, como que vai ser? Aqui está dizendo, porque o Senhor descerá do céu. Ou seja, ele sai do seu trono. No dia do arrebatamento, o Senhor Deus, ele sai do seu trono. Jesus sai do seu trono. Ele sai dos céus e ele passa pelo outro céu, que é o céu cósmico, e ele vem até a esse céu atmosférico. Esse céu que nós vemos com o olho nu. Ele vai vir até esse céu, ao céu atmosférico. E aí ele vai chamar a sua igreja. Da mesma forma que acontece em um casamento, o noivo desce do altar. O noivo desce do altar, ele está esperando a noiva no altar. Ele desce do altar, ele encontra com a noiva no meio. No casamento, o pai É só você entender como que funciona um casamento. Num casamento, o pai da noiva, ele leva a noiva até o meio da igreja. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai levar a igreja até os ares. E ali a igreja vai encontrar com o noivo. E dali para frente, os dois seguem para o altar. Ou seja, eles seguem para a glória eterna. Aí eles estarão para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. O meu Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, né? E com a trombeta de Deus. Essa trombeta, ela é de Deus. Essa trombeta, ela não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse. A sétima trombeta do Apocalipse, ela é a trombeta de juízo, não é a trombeta do arrebatamento. Como as pessoas fazem essa confusão tremenda. Então aqui está falando da trombeta de Deus, que é tocada pelo arcanjo. E então os que morreram em Cristo restarão primeiro, os nossos irmãos. No cemitério haverá diferença. Até no cemitério vai haver diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque lá no cemitério, meus irmãos, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo Jesus. Só vai ressuscitar os que morreram salvos em Cristo Jesus. Quem não morreu em Cristo Jesus, quem não morreu salvo, vai ficar para a segunda ressurreição, que vai ser depois do milênio. É um outro fato, é uma outra história. No arrebatamento só ressuscita os que morreram em Cristo.
Então, no momento que ressuscitar, os nossos irmãos que morreram em Cristo, nós, Paulo está dizendo, depois nós, isso aqui é na sequência, isso aqui é em fração de segundos, depois nós, os que ficarmos vivos, aí nós seremos arrebatados. Ou seja, essa palavra no original, harpazo ou arpazo, não tem problema. Não tem problema você falar que é harpazo ou harpazo, não tem problema. Essa palavra no original quer dizer sequestro, arrancado de uma forma violenta. É o sequestro da noiva. Então nós seremos sequestrados, seremos arrancados desta terra. Seremos livrados de um perigo iminente. Qual que é o perigo iminente? A grande tribulação que está chegando. Então a igreja sai daqui antes da tribulação. Seremos arrancados, arrebatados, retirados. Seremos sequestrados juntamente com eles nas nuvens. Nós encontramos todo mundo na nuvem. Juntamente com eles nas nuvens. Nós vamos encontrar todo mundo nas nuvens. Ninguém vai chegar lá no céu primeiro do que o outro. Tanto faz o grupo que morreu em Cristo como o grupo que está vivo. Vamos todos encontrar juntos nas nuvens. Primeiro acontece a ressurreição dos nossos irmãos que morreram. E depois acontece o arrebatamento da igreja viva. Todo mundo junto. Aí todo mundo junto sobe. Aí nós encontramos nas nuvens. Quando nós encontrar nas nuvens, como o noivo encontra com a noiva no meio do altar. Quando Jesus encontrar conosco nas nuvens, aí assim nós, juntamente com eles nas nuvens, vai encontrar o Senhor nos ares. Aí nós encontramos com ele nos ares. No arrebatamento ele não vem para a terra, ele vem até as nuvens. Então tem uma diferença de arrebatamento com parousia. Parousia é a segunda vinda em Jerusalém. Aí ele vem para a terra. Ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Zacarias 14, versículo 5. Isso aí é lá na segunda vinda, no final da grande tribulação. No arrebatamento ele vem no início dos 7 anos. Na segunda vinda ele vem no final dos 7 anos. Então é totalmente diferente. No arrebatamento ninguém sabe o dia e nem a hora. Na segunda vinda é possível saber o dia e a hora. Porque ele só pode voltar no final de 7 anos. No momento que o anticristo fizer a aliança de 7 anos, conforme Daniel 9:27. As pessoas que estiveram aqui podem fazer o cálculo. Jesus só pode voltar no final dos 7 anos da grande tribulação. Então tem uma diferença. Há uma diferença de arrebatamento, que é o harpazo, e parousia, que é a segunda vinda, meus irmãos. Nós não podemos empacotar isso junto como faz os pós-tribulacionistas. Não podemos fazer isso. Está errado isso. É uma escatologia errada. Então vamos lá. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós estaremos na eternidade. 7 anos lá com ele, né? Nos moldes de um casamento judaico. Nós estaremos lá no céu com ele 7 anos. A igreja estará no céu por 7 anos. Ela não vai ficar lá eternamente. Ela vai estar lá por 7 anos. Onde ela vai ser galardoada no julgamento do galardão. Lá onde ela vai ser... onde vai ser realizado o casamento, né, do Messias e as bodas do Cordeiro. Depois ela volta para a terra. Ela volta na segunda vinda, ela volta. Então nós estaremos lá por 7 anos. Depois nós volta para cá de novo. Do mesmo molde de um casamento judaico vai acontecer. Então Paulo fecha dizendo assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento, ele é um maravilhoso consolo da noiva. Então, se você está esperando ser espancado, destruído, arrebentado pelo anticristo na grande tribulação, isso aí não pode ser consolo. Que consolo tem um pós-tribulacionista que espera ser espancado, ser destruído, arrebentado pelo anticristo? Então está contradizendo com o que Paulo está dizendo aqui. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então a visão pós-tribulacionista, ela entra em contradição com esse versículo. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se eu estou esperando ser destruído, arrebentado, então isso não é mais consolo. Isso aí é espancamento. Isso aí é masoquismo. Então, meus irmãos, o ensino bíblico correto é o pré-tribulacionismo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.